Oi, gente, de novo, Alberto Javis, ator cultural, contador de histórias. Vamos ver se eu consigo agora falar com o Francisco, né? Eu adoro quando vem assim, verificando conexão, para ver se a conexão tá boa ou não. Vamos lá tentar de novo mais uma vez. Eu acho que agora eu consigo. Vamos lá. Vigêmolo. Entrou. Entrei. Olá, Francis. Oi, como vai? Tá dando para me escutar direitinho? Beleza, tá tranquilo. Te ouvindo bem. Esse que teve uma vez que eu tentei aqui fazer uma live e estava dando eco, e no final ficou assim, para mim não estava dando eco, não tinha muito problema. Mas Uhum, quando eu fui pegar o vídeo para ver depois, ficou realmente cheio de eco, eu vou me pelar para tá editar, vai ser corrigido. um horror. Horror. Aham, Mas é o que eu beleza. estava falando aqui, comecei apresentando você como produtor cultural, gestor cultural, entre outras coisas, também cenógrafo, ambientador cênico, ator, diretor, escritor, e beleléu, bililim, bololom. Né? Dentre essas coisas tantas, né? Mas assim, eu vou tentar dar entre aspas, um foco, porque a gente é muito fora da casinha, né? Sim, sim. E Completamente aí fora, né? E aí tentar essa questão desse foco, nós, enquanto gestores culturais LGBTs, dentro de um sistema de produção cultural. Né? Uhum. Assim, pode parecer um tema muito sério, sorumbático, mas na verdade é um bate-papo mesmo, que é para a gente criar esse conteúdo para quem futuramente, entendeu? Queira falar, versar sobre cultura LGBT ou LGBTs e cultura, né? Uhum. Naquelas épocas lá atrás, encontrar esses dois baluartes conversando, pode usar como referência, entendeu? E aí Vamos fazer. eu tô querendo colocar a gente na história. Bom, muito bom isso. Bom, você, enquanto gestor cultural, enquanto pessoa que atua na cultura já há um bom tempo, né? Mas também trabalha nessa vertente de gestão cultural, levando em consideração que, assim, tomando por base que cultura seja um conjunto de símbolos, signos, saberes, tradições de uma nação, de uma região, de uma comunidade, de um recorte da comunidade e de recortes específicos da população, como que você dimensionaria o que é uma cultura LGBT? Como é que você vê? Você acha que ela interage bem com a comunidade? Você acha que ela interage bem com a cultura em geral? Como que você criaria parâmetros para falar isso é uma cultura LGBT? Olha, Alberto, é difícil a gente identificar a cultura LGBT, primeiro porque, na minha visão, a grande maioria de nós se esconde, né? Então, quando você Sim. tem, quando a gente pensa no recorte, a gente tem muita coisa da cultura LGBT hoje aparecendo, começando a aparecer, talvez até pelos recortes que vem surgindo, né, nos editais públicos, né, Uhum. para fomentação de cultura, porque até então sequer você tinha um produtor cultural abertamente LGBT, com um projeto diretamente destinado ao público LGBT, participando de Uhum. editais, né? Então, a gente começa a ter isso agora. Mas se a gente colocar olhar por um outro viés, né, que é a coisa da marginalização da arte, né, quando a gente tem, Uhum. não muito lá atrás, a coisa do artista, se não é drogado, é gay, é LGBT, né, no caso hoje é LGBT, Uhum. a gente teria, né,
olhando, né, por esse ângulo, toda a cultura é LGBT, né? Porque Sim, sim. e aí, assim, toda a cultura e todo o fazer artístico, né, que compõe esse monte de coisinhas que compõe, né, o que nós chamamos de cultura, né, partindo daquela premissa de que cultura vem lá da França, né, da coisa da cultura da terra, né, que era a cultura. E aí vem, né, posteriormente, ao longo da história, né, pelo processo evolutivo, começamos a entender como cultura conjunto de fazeres, né? Então, eu acho que hoje, olhando esse processo, né, há 20 anos atrás, nem 20, 10 anos atrás, né, toda a cultura é LGBT, né? Porém, não abertamente, mas fazer cultura, ter um recorte, né, de fazer artístico, que cultura, como a gente sabe, né, é um monte de coisa. Então, hoje, a gente começa a ter espaço e aí começamos a aparecer alguns indivíduos, né, e a gente tem que deixar isso bem claro, alguns indivíduos abertamente LGBTs que, por acaso, somos fazedores de culturas, produtores e até mesmo artistas, né, que muitas vezes a grande maioria de nós, para estarmos, seja no palco ou numa sala de exposição, a gente tem que ser o próprio produtor, né? E aí a gente começa a aparecer a partir do momento que se criou esse recorte. E eu acho que a gente tem que ter agora também um outro cuidado, né? Que são pessoas fora do lugar de fala, né? Que estão chegando dentro do mercado e vendo que o mercado é um mercado de largo consumo, né, que somos grandes consumidores em todos os setores da vida, não é só na cultura. E tem uma galera que está chegando, produzindo o que eles chamariam de cultura ou de arte LGBT, né, mas que não estão dentro desse lugar de fala, dentro desse fazer real, né, da cultura LGBT. A gente tem, por exemplo, aí, né, as Xanadus da vida, as Kianelos, enfim, tantos outros, né, que vêm aí trilhando a noite há muitos anos. E qual foi o produtor que enxergou um deles, né, ou uma delas? E deu uma atenção, né? Qual foi que deu uma atenção? Qual foi o produtor que abriu portas, né? E aí, nesse caso, a gente tem os produtores de ocasião, digamos assim, né? Como foi o falecido Hélio, né? Que tinha o Batô, né? Que era aberto a todos esses artistas, né? E aí, lógico, tem alguns outros, né? Buraco da Lacraia, mas de forma muito pontual e muito localizada dentro do que nós chamávamos em outras épocas de underground, né? E que continua hoje exatamente no mesmo lugar, por falta de espaço dentro do fazer cultural. Quando você pega um edital, né, e que te exige um fazer mais técnico, mais apurado, eles continuam de fora, né? Por mais que tenha
alguém oferecendo tutoria, tal, mas as tutorias nem sempre vão alcançar essas pessoas, porque são técnicos que vêm de academia, né, e de uma academia que é muito nova, que é a produção cultural, né, uma academia Sim. que nasceu ontem e que nega lugar a quem já estava há muito tempo, né? Que já fazia muito tempo. Não se tem o cuidado de construir esses editais de forma mais abrangente para que esses indivíduos alcancem. Uhum. Da sua fala, você colocou algumas coisas que se me lembram algumas pechas que o pessoal colocava sobre a questão de produção de cultura, né? Até mesmo aquela questão da associação de produzir cultura significa que a pessoa tem um lado gay não observado ou não desenvolto. Também aquelas pechas que o pessoal falava de para produzir cultura. Na verdade, assim, uma que eu escutei muito, que eu estava muito de teatro, para produzir teatro basta um elenco, uma bicha e fita crepe. O pessoal já falou alguma coisa assim uma vez. Eu já Né? ouvi muito isso. Isso. Agora, uma coisa que você também apontou aí para mim, que me aparece assim, essa questão dos editais, agora tendo esse olhar para essa produção, para essa demanda de produção LGBT, que, assim, do jeito que você apontou, me veio na cabeça sobre o movimento LGBT, a questão do movimento LGBT ter um pouco mais de voz. Assim, eles começaram a tomar um pouco mais de voz, um pouco mais de corpo, um pouco mais de espaço na questão dos editais, né, e desse reconhecimento. Seria assim, os editais acompanham o que os movimentos sociais, e aí no caso dos LGBTs, conseguem conquistas, né? Porque assim, há pouco tempo é que a gente teve um reconhecimento sobre casamento LGBT, né? Dito casamento LGBT, casamento igualitário. Mas de lá para cá é que a gente tem observado um tanto mais de empoderamento, né, do fator LGBT dentro da cultura e não simplesmente como pessoas que ajudam a cultura em geral a produzir. Né? Então, ou seja, esse reconhecimento através da ação dos movimentos sociais, né? Ou você acha que os movimentos sociais colaboram para uma visão mais aberta do mundo e que os LGBTs aproveitam e conseguiram colocar o seu recorte, assim como o recorte, assim, longe de querer dizer assim, que seja igual, né? Mas assim, um recorte antirracista, um recorte produção feminina, essas coisas, ou seja, tem esses recortes diversos de apoio, de suporte na produção da cultura e, assim, por conta disso, os LGBTs, como também fazem parte, eles naturalmente absorveram ou fazem sua identificação dentro dos processos de construção da cultura. O que você acha? É mais ou menos por aí? Eu acho que um pouco sim. Né? Você vai ter aí, se a gente pegar, perdão, esse povo, né, fazedor de cultura mais jovem, os movimentos eles têm uma grande influência no fazer deles. Mas quando a gente começa a puxar, né, pela questão etária, nós, né, que estamos há mais tempo, a gente tem dificuldade com isso, porque a gente já vem fazendo, né, há muito tempo isso, né, a gente vem produzindo a cultura, talvez de forma velada ou indireta, a gente já vem trabalhando dentro desse processo, independente dos movimentos sociais, né, que promovem, que buscam promoção de igualdades,
Uhum. Então, eu acho que, para a gente, os movimentos eles somam, mas eles não chegam a ser definitivo para nós, mas ele é definitivo a nível político, né? Porque Uhum. quando os movimentos começam a levantar bandeiras, quando começam a gritar nas ruas, né, eles obrigam o poder público a olhar, né? E aí, Uhum. num primeiro momento, ele tem que olhar, e num segundo momento, o olhar dele tem que passar para um processo de ação, né? Então, eu Uhum. acho que há esses dois momentos, né? Há o momento de nós que já estamos, que já fazemos, e aí a gente vai pegar as produções da gente hoje, né? Uma produção que eu fiz em 90, por exemplo, hoje eu faria de outra forma, Uhum. né? Por conta da facilidade que os recortes propostos oferecem. Uhum. Né? E aí, assim, não digo só na questão LGBTQIA+, mas também nos outros recortes, né? Uhum. Seja um trabalho voltado para o feminino, e eu falo voltado para o feminino porque quando eu saio do ator que sou, do bailarino que sou, né, e entro no artista plástico e no Uhum. artesão, a minha arte é muito voltada para o feminino. É um questionamento do feminino, é um estudo do feminino, né, e principalmente dentro do recorte étnico, né? Então, é mais ou menos, né, por aí que eu vejo. Uhum. E você também citou antes sobre a questão de você citou, você falou lugar de fala, né, dentro dessa construção de cultura LGBT. Aí você acharia que a cultura LGBT só pode ser feita por LGBTs? Ou seja, só pode ser exercida como uma espécie de lugar de fala para essa produção? Se essa cultura LGBT, né, desse recorte específico, se ela interage bem com a população hétero ou a população em geral, né? Ou até se um hétero poderia fazer, né, construir algum elemento de cultura LGBT, você colocou assim dessa questão de lugar de fala, se tem a possibilidade ou não, dos héteros que ajudam a construir uma visibilização melhor da identidade LGBT, mas será que eles chegariam a esse ponto de conseguirem construir uma cultura que possa ser chamada LGBT, né? Até porque assim, a nossa cultura, assim, o que a gente absorve da cultura, o que a gente denomina, né? Tipo divas, disco music, vogue dancing, estileto, pajubá, que são umas coisas assim mais nossas, mas que algumas coisas a gente se apropria e outras coisas, na verdade, a gente cria e as pessoas, né, e a cultura em geral apropria-se dela. Então, a cultura LGBT é feita somente por LGBTs, como um exercício de lugar de fala, ou então você acha que assim, não é tão específico assim? Né? Levando em consideração que a gente pode ter por exemplo, tem uma cantora que a população LGBT adora como uma diva, cria-se aquela iconografia, mas essa cantora não fez a música especificamente, atingiu o público deu corpo para o trabalho dela, aí ela dá uma atenção para eles, mas não somente para eles, né? Mas sabe que vai ter sempre aquela adoração por aquela comunidade, por aquele recorte de público. O que você acha? Assim? A produção LGBT é feita por LGBTs ou não tem necessariamente necessidade? Alberto, é complicada a questão, né? Porque eu falei de lugar de Uhum. fala. Quando a gente fala de lugar de fala, a gente tem que lembrar que existe o espaço da escuta também, né? Então, assim, Sim, sim, sim. eu acho que pode sim ser feita também por héteros, né?
desde que haja honestidade, desde que haja verdade no que se está fazendo. Porque o fato de não estar no lugar de fala não significa que você não tenha conhecimento daquele espaço, daquele reduto, assim como você pode, sim, também ter uma grande vivência, um grande conhecimento desse lugar de fala, mas posicionando-se no seu lugar de escuta, né? É o que eu falo do feminismo, né? Eu defendo muito o feminismo, porém, eu não vou me intitular nunca um feminista na acepção plena da palavra, porque não é o meu lugar de fala. Né? Mas o meu lugar de escuta me permite que eu entenda esse universo e que possa atuar junto a esse universo sem me apropriar desse espaço. Né? Porque o que a gente vê, principalmente quando das conquistas de alguns direitos, de alguns poucos direitos que temos nos vários recortes, seja ele étnico ou de gênero, é a coisa do... Aí vem, né, o indivíduo, né, como o pessoal tem chamado, né, chega à branquitude, né, e diz que outorgou aquilo a nós, né, quando, na verdade, aquilo foi um processo de luta que, obrigatoriamente, ele teve que enxergar como necessário atender para que tivéssemos um espaço de uma possível justiça e uma possível equidade. Né? Porque não é igualdade, eu não acredito em igualdade. Tá? Então, assim, eu acredito na questão do... Me fugiu a palavra. Equidade? Equidade. Né? Eu acredito na equidade, eu não acredito na igualdade, porque quando eu penso em igualdade, eu estou pensando que eu tenho um muro de 3 metros de altura, e aí eu vou colocar um anteparo para mim, que tem 1,70 m, e para você que tem aí 1,80 m, 1,80 m e pouco, na mesma altura, e eu vou continuar sem ver, eu vou continuar sem ter acesso. Sim, sim. Né? Então, assim, igualdade é uma grande farsa para justificar aquelas outras coisas, né, políticas que propõem, né, da conquista por... Desculpa, é que está me fugindo muitas palavras agora. Talvez seja pelo dia longo que foi. Não, comigo também, normal. Né? Então, assim, quando um direito é adquirido, né, e que os movimentos políticos, né, ou politiqueiros se levantam e dizem, né, eu fiz tal lei, né, como sendo uma pessoa maravilhosa que outorgou aquilo para nós, né? Na verdade, ele não deu nada. Né? A gente tem que olhar para trás e ver quanto sangue rolou para que eles tivessem enxergado para poder criar uma proposta, né, e aprovar essa proposta e por aí vai. Né? É isso que você falou, né? A diferença de igualdade e equidade. Equidade faz com que todos estejam no mesmo patamar. E a igualdade você distribui a mesma questão, mas não atinge as pessoas o suficiente para que todos estejam no mesmo patamar. Né? Exato. Bom, continuando as questões, né, e partindo já dessa que eu perguntei sobre se somente LGBTs
produzem arte LGBT ou não, né? Aí mais uma outra, não sei se é polêmica, mas com certeza faz pensar. Se por acaso a cultura LGBT é apenas para a fruição da comunidade LGBT ou não. E aí eu pego, por exemplo, Brokeback Mountain, que foi candidato a Oscar. Autor LGBT, o diretor, a princípio, declarava-se hétero, mas foi um evento de dimensão para todos os públicos, né? As produções de Ryan Murphy, o filme do Gus Van Sant, Milk, né? Que também fala sobre um recorte LGBT, e o Milk é um diretor LGBT falando sobre um assunto LGBT, mas foi para Oscar, um ator hétero que interpretou o personagem principal que é LGBT, ganhou o Oscar, tudo mais. E outros canais, e também canais de YouTube, tipo Põe na Roda e Diva Depressão, que eles são produtores de conteúdo gays, mas que a audiência ultrapassa a comunidade e tudo mais, né? Também outros exemplos, Glória Groove, Pablo Vittar, RuPaul, que a princípio seriam seria uma produção gay, mas que escapa, assim, sai dessa caixinha da comunidade e explora diversos públicos. Por exemplo, assim, até pegando assim, dando um detalhamento, Glória Groove, brasileira, seria uma drag queen que cantaria para as boates, mas extrapolou para fora das boates no Brasil e no mundo inteiro já é um nome reconhecido também, assim como a Pablo, né? Aí você acha que a produção cultural LGBT ela é exclusiva para a fruição da comunidade, para atender a comunidade, ou ela tem que ser dimensionada para um público maior, para uma expectativa de público maior, ou atinge esse público maior por alguma razão? Verse sobre. Então, na verdade, eu acho que a cultura, para mim, cultura é cultura, né? Independente da vertente que se coloque, do recorte que se proponha. Tá? É cultura. E eu acho que a função da arte, né, mais especificamente, que é, na verdade, o que a gente está falando, né, a cultura que a gente está falando, a função dela é extrapolar o seu nicho. Né? É muito bom, é muito importante que as Pablos, que tenha mais Pablos Vittar, mais Glórias Groovers, mais Johnny Hookers, né, no mercado, para que a gente venha para que a gente faça valer a questão da equidade. Né? Sim. Somos temidos, né? Porque, na verdade, somos temidos, somos odiados, porque somos desconhecidos, aspas, né? Muitas aspas nesse somos desconhecidos. Né? A partir do momento que a gente começa a ser visto, começa a ser conhecido, e que as pessoas entendem que não somos o homem do saco, não somos o bêbado que as crianças tinham medo antes, hoje nós somos os bêbados de quem nós tínhamos medo, né? É importante. Eu acho que a arte ela não tem que ser fechada a um determinado grupo. Né? Ela é aberta, ela está aí. Né? Consuma. Né? Eu acho que a gente tem que começar talvez a desenvolver movimentos de incitação ao consumo da arte, venha ela de onde vier, seja ela feita por que recorte for. Eu acho que eu acho que é essa a ideia. Beleza, beleza. E, assim, antes de qualquer coisa, agradecendo você pela participação aqui, assim, eu quero que as pessoas no futuro vejam esse bate-papo e falem assim, peguei como referência o conteúdo do Alberto e do Francisco. Né? Então, agradecendo demais para você a sua participação, a sua colaboração aqui comigo,
Eu encerro com uma última perguntinha que, assim, depois desses posicionamentos, depois disso tudo que a gente conversou agora, tudo mais, você poderia sintetizar em uma frase que essa tal cultura LGBT tem que ser difundida, fruída ao máximo para que as pessoas entendam que LGBT não morde. Quer dizer, não, na verdade não mordemos, a não ser que só peça. quando pedem. Certo. Chico, obrigado, queridão. Querido, Sempre podendo contar contigo, né? Bom estar conversando com você aí nesse canal, nesse espaço. Espero que tenhamos outros momentos, né, de conversas como essas, outros espaços como esse, para que a gente continue, né, fazendo com que a cultura chegue a todos, independente do recorte social ou de gênero. Beijo, Alberto. Obrigadão, querido. Beijo.